Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Neste vídeo falaremos sobre a rodada de quinta-feira, dia 17 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, time, primeiro prognóstico, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Campeonato Paulista, um grande clássico, Palmeiras versus Corinthians, jogo às 20h30 no Allianz, casa do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nas classificações, né? Aqui em São Paulo eu venho sempre comentando com vocês, é feito por grupos, tá? O Corinthians lidera aí o grupo dele com 20 pontos e o Palmeiras também liderando o seu grupo com 26 pontos. Ou seja, os dois times já estão classificados para a próxima fase do Paulistão aqui, tá legal? Mas é um clássico, né, galera? Não sei se os dois vão aliviar não, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nos 5 últimos jogos do Palmeiras em casa. O Palmeiras ganhou os 5 últimos jogos, tá legal? Olhando um pouquinho o mercado de gols, os placares não são tão elásticos, né? A gente percebe aqui, ó. Esse não foi na casa do Palmeiras, né? Foi lá com Al-Ahly, que foi o pré-jogo depois para jogar com o Chelsea. Mas foi 2-0, depois aqui 1-0, 2-0, 2-0 e 1-0. Placares econômicos, vamos dizer assim, do Palmeiras jogando em sua casa, com exceção aqui do jogo com o Al-Ahly. Agora o Corinthians fora de casa perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Ou seja, tem uma race aqui equilibrada entre vitórias e derrotas. Falando aqui também do mercado de gols, o Corinthians tem placares magros, com exceção desse jogo aqui contra o Ituano, que foi 3-2. As demais partidas, olha, 1-1, 1-0, 1-0 e 1-0. Placares magros, tá certo? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica dos 5 últimos jogos, temos aqui 2 vitórias para o Palmeiras, são 2 empates e 1 vitória para o Corinthians. O confronto é equilibrado e excede aqui, na verdade, né, um placar assim mais amplo, vamos dizer assim, só um 4. Lembrando que a primeira partida lá na Itália, casa da Atalanta, foi 3-2. E agora o Leverkusen vai decidir aí a classificação em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races das equipes. O Leverkusen jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu apenas 1 partida, empatou 2 e venceu 7. Sim, uma tendência aí muito forte de vitória jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time com placares bem over, tá? O que é over? Placares com gols, né, pessoal? Over 1,5, por exemplo, acima de 1,5 gol. Over 2,5, acima de 2,5 gols e por aí vai, tá legal? Se a gente olhar aqui dos 10 últimos jogos, só 2 jogos, né, 2 partidas no caso, que não ultrapassou isso, ou seja, over 1,5 batendo aqui em 80% dos jogos e também muitos placares com over 2,5, tá legal? Agora a Atalanta jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, temos aqui 2 vitórias, também é um time que perde pouco, empatou outras 3 e venceu 5, tem uma race equilibrada jogando fora de casa. Atalanta, com relação ao mercado de gols, a gente tem que ficar um pouco atento, tá, pessoal? Mesmo a gente sabendo que a Atalanta joga de maneira bem ofensiva, mas percebam isso aqui, ó. Dos 10 últimos jogos, por 1, 2, 3, 4, 5 partidas, ficou ou no 0-0 ou somente no 1-0. Ou seja, se a gente falar aqui de tendência, over 1,5 batendo em 50% dos 10 últimos jogos, tá? Então merece um pouquinho de Europa. Agora vamos aqui de Frankfurt versus Betis, jogo às 17 horas na Alemanha, casa do Frankfurt. Lembrando que lá na Espanha a primeira partida foi 2-1 para o time do Frankfurt, tá legal? Vamos dar uma olhadinha agora na race do Frankfurt, que vai decidir aí em seus domínios. Dos 10 últimos jogos, temos aqui 4 vitórias, 4 derrotas e são 2 empates. Falando aqui de mercado de gols, é um time bem over 1,5 e over 2,5, batendo em alta probabilidade, tá legal? Agora o Real Betis jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 2 partidas, ou seja, perde pouco fora de casa, empatou 1 e venceu 7. Uma tendência de vitórias forte jogando como visitante, tá, pessoal? Falando de mercado de gols, também é um time que joga de maneira ofensiva e faz muitos gols. Placares aqui no mundo do trade esportivo. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram, totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Clica lá e clica em entrar. Automaticamente
você vai receber aí muitas informações do mundo da bola e também a gente passa tips diárias. Agora você, que gosta de um produto com o maior número de entradas, um produto mais intenso, vamos dizer assim, a gente também tem o nosso plano VIP. E vou contar uma coisa para vocês, quem está fechando o plano anual está pagando menos do que R$19 por mês. E além do plano do futebol, você ganha de brinde automaticamente o nosso Telegram da NBA e o nosso robozinho, que dá sinais sempre que alguma partida está próxima de sair algum gol. Bora lá que eu já falei demais. Vamos aqui de Galatasaray versus Barcelona, ainda pela Europa League, às 14h45 na Turquia, casa do Galatasaray. Lembrando que o jogo lá na Espanha, no Camp Nou, foi 0-0, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nas races das equipes. O Galatasaray jogando em casa, dos 10 últimos jogos, venceu 3, vence pouco dentro de casa, empatou 2 e perdeu 5. Acaba perdendo bastante aí dentro dos seus domínios. Falando de mercado de gols, é um time bem over 1,5 e over 2,5, batendo em alta probabilidade. Agora olhando um pouquinho aqui o time do Barcelona, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida, perde pouco, empatou 3 e venceu 6. Ou seja, tem uma tendência de vitórias maior aqui jogando fora de casa, né? 14h45 na França, casa do Rennes. Lembrando que a primeira partida na Inglaterra foi 2-0 para o Leicester, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Rennes jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu apenas 2 partidas, empatou outra e venceu 7. Uma tendência de vitórias muito forte jogando em seus manos. Falando de mercado de gols, é um time bem over 1,5 e over 2,5, batendo em alta probabilidade. Agora o Leicester como visitante dos 10 últimos jogos, atenção aqui em time, olha isso aqui, dos 10 últimos jogos ganhou apenas 2 partidas, ganha pouco e perdeu 8. Perde bastante fora de casa a equipe do Leicester, tá bom? Mercado de gols extremamente over 1,5 e over 2,5, batendo em alta probabilidade, e o que me chama a atenção é que o Leicester, fora de casa, das 10